Olá, oitavo ano, bom dia. Estamos dando início à nossa aula extraordinária de número 16. Hoje, dia 29 de abril. Vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre dados agrupados em classes. Existem algumas situações em que não é conveniente e nem prático utilizar os gráficos que nós estudamos até aqui. Para isso, nós iremos fazer esse agrupamento de dados. Eu vou estar aqui mostrando alguns exemplos para vocês. Pensem, por exemplo, se eu fizer uma pesquisa na escola com a altura de alguns alunos. Se eu pegar, por exemplo, 100 alunos e anotar em uma tabela a altura deles. Imagine quantas alturas diferentes nós teremos. Cada centímetro faz uma altura ser diferente da outra. Então, aqui na página 21, há uma tabela em que mostra para vocês 100 alturas diferentes de alguns alunos de uma determinada escola. Imagine representar todos esses valores por um gráfico. Iria ficar algo muito difícil de se compreender. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos estabelecer agrupamentos desses valores. Então, percebam que nesta tabela a gente tem o menor valor e a gente tem o maior valor, né? Em qualquer pesquisa que a gente faça, a gente vai encontrar sempre aquele valor menor, aquele valor maior. No caso aqui, a gente está falando de altura. Então, a primeira coisa que nós temos que determinar é exatamente essa amplitude total. O que é a amplitude? É a diferença entre o maior valor e o menor valor. A maior altura é de 179 centímetros, no caso 1,79 m, né? E a menor é de 150 centímetros. Subtraindo esses dois valores, eu tenho um valor de 29. Então, eu vou dizer que a minha amplitude total é de 29, certo? O segundo passo que eu devo fazer é a amplitude de cada classe. Como assim, professora, que eu vou determinar a amplitude de cada classe? Bom, a gente sabe que nós temos ali 100 valores. Eu vou pegar esse número 29 e vou aproximar para a dezena mais próxima, que no caso é o 30. E vou pegar o 30 e vou dividir, por exemplo, por 6. Mas esse 6, professora, de onde saiu esse valor? Pode ser um valor aleatório, tá? Você pode escolher esse valor. Por que eu escolhi o 6? Porque eu já pensei aqui que 30 dividido por 6, eu sei que dá 5. O que quer dizer o 5? O 5 quer dizer que cada classe vai ter uma amplitude de 5, ou seja, eu vou separar essas alturas de 5 em 5. Então, eu peguei aqui, por exemplo, quem tem altura de 150 até 155 centímetros. São 5 alunos que possuem essa altura. Quem tem altura de 155 a 160 centímetros. São 10 alunos. Quem tem altura de 160 a 165, são 30 alunos. De 165 a 170, são 25 alunos. De 170 a 175, são 20 alunos. Desculpa, aqui são 25. E de 175 a 180, são 10 alunos. Somando, dá um total dos 100 alunos, certo? Então, percebam que nesta minha tabelinha, que eu separei em intervalos de 5. Eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Por isso que, né, o 6 apareceu aqui, ó, de 30 dividido por 6, deu 5. Mas, por exemplo, professora, eu poderia dividir o 30 por 10? Sim, você poderia dividir o 30 por 10, que ia dar 3. O que ia acontecer? Você ia separar em intervalos de 3 em 3. A diferença é que, ao invés de você ter 6 grupos aqui, você ia ter 10 grupos, certo? Mas não faria diferença. Aqui eu optei por dividir por 6 para dar 5, que eu fiz intervalos de 5 em 5, certo? Bom,
Então, eu tive esta nova tabela aqui, em que eu tenho a representação de quantos alunos que se enquadram em cada classe dessa aqui. A partir daí, com esses dados, eu posso construir o meu gráfico. Só que este gráfico agora, ele tem um nome diferente. Ele é chamado de histograma. O que seria um histograma? É um gráfico formado por retângulos justapostos, ou seja, retângulos unidos, em que a largura de cada retângulo é sempre igual à amplitude de cada classe. E a altura corresponde à frequência dessa classe. Então, qual é a amplitude da minha classe? É de 5. Então, percebam que aqui o meu gráfico, ele é de 5 em 5 centímetros, certo? Então, aqui, ó, de 150 a 155 centímetros. Quantos alunos do 8º ano possuem essa altura? Tá indo até o 5, ou seja, 5 alunos. Tá aqui. De 155 a 160 centímetros. Quantos alunos que possuem essa altura? 10. Tá aqui os 10 alunos. De 160 a 165 centímetros de altura, eu tenho 30 alunos. A maior quantidade, ó, são 30 alunos. De 165 a 170, eu tenho 25 alunos. De 170 a 175, eu tenho 20 alunos. E de 175 a 180, eu tenho 10 alunos, certo? Então, na verdade, o histograma é um gráfico de colunas, um gráfico de barras, né, verticais, sendo que estas barras, elas estão juntas, elas estão justapostas, ou seja, onde termina uma é onde começa a outra, onde termina uma é onde começa a outra, certo? No caso aqui, no eixo horizontal, nós representamos as alturas dos alunos em centímetros. No eixo vertical, nós representamos o número de alunos, certo? Sendo assim, nós vimos então mais um tipo de gráfico, chamado de histograma. Certo, pessoal? Então, espero que eu tenha ajudado vocês com esta explicação. Lembre-se, sempre que for construir qualquer gráfico, você deve utilizar instrumentos como régua, transferidor, se for, por exemplo, um gráfico de setores, tá? Um gráfico não pode ser feito de uma maneira aleatória, tá ok? Na página 23, logo após este exemplo que eu passei para vocês, que é um gráfico que trata da altura de alguns alunos, né, dos alunos do 8º ano de uma escola, mostra também aqui, ó, uma tabela em que, ó, em um curso preparatório para o Enem, o diretor fez uma pesquisa para saber quantas horas semanais os alunos estavam estudando, além do período em que estão na sala de aula. Os resultados foram organizados na seguinte tabela. Tempo de estudo, de 0 até 8 horas. Então, no caso, ó, a classe terá amplitude aqui de 8, né? Neste exemplo que nós fizemos, a classe tinha amplitude de 5. Aqui, esta tabela já mostra uma classe com amplitude de 8, está sendo de intervalos de 8 em 8. Então, de 0 até 8 horas de estudos, são 6 alunos. De 8 a 16 horas de estudos, são 12 alunos. De 16 a 24, são 20. De 24 a 32, são 8. De 32 a 40, são 4. E num total de 50 alunos. E aqui ao lado há um espaço para que vocês construam este histograma correspondente aos valores que estão nesta tabela. Então, lembrem-se, né? Já está até feito aqui essa separação de intervalos de 8 em 8, ó. 0, 8, 16, 24, 32 e 40. Vocês só deverão construir os retângulos subindo
né, até o valor correspondente de número de alunos, que no caso é a frequência, ok? Então, pessoal, realizem os exercícios postados lá na plataforma, depois de assistirem a essa explicação. Qualquer dúvida podem me chamar, que eu estarei aqui para ajudar vocês no que for preciso. Até a próxima, beijo grande, tchau, tchau!